Está começando agora de Júnior para Júnior. Oi, pessoal. Eu sou Maíra Rocha, eu tenho 28 anos e eu atuei como UX Researcher Júnior na MEMED e também no URB. Bom, o que me motivou a querer trabalhar com design? A minha motivação em trabalhar com design veio de um desejo de trabalhar com pesquisa. O que acontece? Eu sou formada em comunicação social e em 2021, ali em meio à pandemia de Covid, eu estava trabalhando com marketing e me vi muito insatisfeita com o que eu estava fazendo. E aí, numa conversa de desabafo com uma amiga, ela falou que havia descoberto essa área de UX designer e que estava empenhada em estudar e talvez migrar de área, porque ela também estava compartilhando comigo dessa insatisfação com o trabalho que a gente estava realizando ali na área de marketing. E foi muito por meio dela que eu conheci a área e vi que fazia muito sentido para mim. Eu já tinha esse desejo de fazer pesquisa, mas até então eu acreditava que para fazer pesquisa no Brasil você fazia na parte acadêmica, né? Voltando para a universidade, fazendo um mestrado. E aí quando eu descobri que havia uma forma de fazer pesquisas dentro de empresas, com possibilidade de progressão de carreira, e muito voltado para a experiência do usuário, para a experiência de pessoas, para mim fez muito sentido. E foi por isso que eu me senti motivada a querer trabalhar com design. E aí, como foi que eu iniciei a minha carreira, por onde que eu comecei meus estudos? Primeiro, eu me engajei nas comunidades UX para Minas Pretas, Pretux, Todas as Letras, Lady Stat UX. Então, são as comunidades voltadas para o ingresso de minorias no mercado de tecnologia. Essas comunidades foram muito importantes para mim, porque foi onde eu pude ter contato com outras pessoas que já estavam atuando no meio, contato com outras pessoas que estavam querendo migrar, que eu ficava sabendo dos eventos que estavam acontecendo na área, e principalmente foi a partir dessas comunidades que eu ganhei bolsas que permitiam que eu fizesse os cursos e formações que me ajudaram a migrar de área. E aí, lá no inicinho, a primeira coisa que eu fiz também foi buscar um curso rápido e gratuito que me ajudasse a entender o processo de design de produto digital de ponta a ponta. Então, eu queria ter uma visão maior do todo, uma visão mais global. E aí, eu fiz uma imersão de 2 semanas que estava sendo oferecida pela Estação Hack em parceria com o Facebook. E neste primeiro momento, eu também li o livro O Design do Dia a Dia, para poder me aprofundar sobre o que é essa usabilidade que tanto falavam quando a gente começa a estudar sobre design, né? E aí foi uma leitura fundamental para mim que não era da área. E eu indico muito também para quem está migrando. E também eu era rata de conteúdo gratuito. Eu lia muitos artigos no Medium, eu consumia muito vídeo no YouTube e também procurei fazer muitas conexões no LinkedIn com pessoas da área para entender o que estava sendo comentado. A formação mais longa que eu fiz foi uma imersão de 3 meses no curso UX na prática com o Alan Cardoso, que trabalha no RAP. E aí chegou uma hora que eu percebi que os conteúdos que eu estava consumindo, eles começavam a se repetir. Eu senti que eu já tinha uma base boa do processo de ponta a ponta e estava vendo muito mais do mesmo e não me aprofundando ou ampliando o meu conhecimento. Então, eu comecei a procurar por conteúdos e cursos que fossem mais focados em processos e assuntos específicos. E aí, eu fiz um curso de arquitetura da informação, de fundamentos de design, de UX Writing, todas a parte das bolsas que eu estava ganhando nas comunidades. E, em paralelo, eu comecei a fazer um case sozinha sobre uma comunidade de troca de plantas. E aí, eu me dediquei para que ele fosse o mais aprofundado possível, para que eu conseguisse demonstrar o conhecimento que eu tinha, e também porque nos cursos eu sentia que a gente não tinha tempo suficiente para poder se aprofundar no processo de pesquisa o quanto eu gostaria. Porque essa é a disciplina para a qual eu queria migrar, né? E foi esse case que eu fiz e eu mandei para os processos seletivos que eu me inscrevi e que me ajudou a me destacar e ser chamada para participar dos processos. Uma coisa que me assombrava, assim, quando eu estava nesse processo de transição, era encontrar uma vaga que era para uma pessoa júnior, abrir a descrição e encontrar um pedido de experiência de 1 ano, às vezes de 2 anos. Então, o que eu fiz? Eu busquei um voluntariado para poder fazer parte. Eu me inscrevi a partir da plataforma Atados em uma ONG e isso foi muito importante, porque durante as entrevistas eu falava sobre esse voluntariado e isso era visto como uma experiência. Inclusive, a ONG que eu me voluntariei
era na área de saúde e o meu primeiro trabalho foi numa startup da área de saúde. Então, fez muito sentido, né? Também foi um desafio ter um case redondo para poder apresentar nas entrevistas. Como eu disse anteriormente, eu fiz muitos cursos, né? E eu sentia que os cases que eu estava fazendo nesses cursos, eles não eram aprofundados o suficiente como eu gostaria, principalmente ali na área de pesquisa. Porque os cursos que eu fiz não eram focados, né, em pesquisa. Então, o que eu fiz foi fazer um case por conta própria e para que ele ficasse bem redondo, eu pedi a revisão de vários profissionais de diferentes níveis. Eu pedi a revisão para outras pessoas que também estavam migrando de área, eu pedi a revisão para profissionais que já estavam no mercado de trabalho e eu também pedi a revisão para outros profissionais de pesquisa que não eram da área de design ou da área de tecnologia, mas que já tinham bastante repertório, bastante experiência na área e eu achava que o olhar deles valia a pena. E para conseguir essa revisão de pessoas que eram da área, eu conversei com muitas pessoas a partir da plataforma Mentora, que é uma plataforma que tem várias pessoas que estão dispostas a mentorar outras. E, além disso, eu também chamava muitas pessoas no LinkedIn. E me apresentava, falava o que eu admirava no trabalho dela e falava, tenho esse case aqui, queria saber o que você acha sobre. E aí, algumas pessoas me respondiam lá pelo LinkedIn mesmo, né, no formato de mensagem, e outras me puxavam para uma conversa, o que era ainda melhor. Então, acho que vale a pena fazer isso. E também foi um desafio aprender a me apresentar nas entrevistas. Ter um pitch pessoal, aprender a contar a minha história e a valorizar as experiências anteriores que eu já tinha. Eu já tinha experiência com pesquisa na área acadêmica. Eu tenho muitas habilidades que eram do jornalismo que me faziam ser uma pesquisadora melhor, que me ajudava a triangular informações, que me ajudava a apresentar dados de uma maneira cativante. Então, me empoderar disso, dessas características, dessas habilidades que eu já tinha das minhas experiências anteriores e saber falar sobre isso durante uma entrevista foi um processo também. O que eu fazia? Eu tinha um doc que eu ia colocando todas as perguntas de pesquisa, todas as perguntas de entrevista que eu achava que poderiam ser feitas. Eu perguntava para outras pessoas quais perguntas faziam para elas. Eu fui criando esse doc a partir também das minhas experiências. E aí, para mim, eu sou uma pessoa que funciona, que eu penso melhor quando eu escrevo. Então, eu respondia textualmente a essas perguntas, pensando como que eu poderia responder nas entrevistas. Então, eu ia treinando para isso. Eu separava um dia da semana, que eu ia ficar ali 1 hora, 2 horas, só nesse processo de treinar o meu pitch pessoal. E também me dediquei um tempo a aprender a apresentar o meu case, esse case sobre as comunidades de plantas, de uma forma concisa. Por quê? Porque geralmente eu apresentava ele na primeira entrevista que eu tinha com alguém que era uma liderança, para poder falar que eu ainda não tinha uma experiência que era dentro da área de produto, da área de design, mas que eu sabia fazer o trabalho, eu tinha já o racional de pesquisa. Então eu apresentava como um pitch mesmo, assim, eu aprendi a apresentar o meu case em 5, no máximo 7 minutos, para demonstrar esse racional. Então, essas foram algumas alternativas, algumas coisas que fiz. Para me manter atualizada, eu entendi que eu preciso manter uma rotina de estudo e depois de testar várias coisas, eu entendi que para mim o que funciona é ter pequenos momentos de foco, mas com constância. Então, eu me proponho a estudar durante 1 hora de manhã, na primeira hora do dia, antes de começar a trabalhar. E aí o que eu tenho feito é dar prioridades para cursos e para conteúdos que seja gravado, né? E aí a proposta é que seja 1 hora, mas se for um dia mais corrido, eu tento fazer ali nem que seja 25 minutos ou meia hora para não perder o ritmo. E também depois do almoço, eu tento tirar 25 minutos para a leitura de um livro teórico sobre metodologias ou alguma soft skill que eu queira desenvolver. No momento, eu tenho consumido também muito material do canal Observe no YouTube,
que é o canal da primeira Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência do Usuário. Eles têm soltado materiais muito interessantes com conteúdos das conferências dos anos anteriores, então acho que vale dar uma olhada. E tem alguns pesquisadores que eu tenho como referência, que tem muito material gratuito no YouTube que eu gosto de acompanhar. Então, o Diogo Cortis, que fala muito sobre inteligência artificial e ciência cognitiva. A Rafaela Souza, que fala muito sobre metodologia de pesquisa. A Elisete Ignacio, que é uma das escritoras do livro UX Researcher com sotaque brasileiro e que tem um olhar muito interessante sobre interseções da antropologia e do design. Essas são algumas pessoas que eu gosto de estar sempre de olho, tanto no conteúdo, tanto a partir de vídeos do YouTube, como também vendo o que elas estão postando no LinkedIn. E os cursos eu vou escolhendo a partir do desafio que eu estou tendo no momento no trabalho, então está muito atrelado com o que eu estou executando. Pessoal, foi um prazer poder contar um pouquinho de como que foi o meu processo. Eu queria agradecer muito ao Luan por este espaço, e quem quiser trocar um pouco mais, pode ficar à vontade para me chamar lá no LinkedIn. Eu sou Maíra Rocha por lá. E eu adoro trocar com outras pessoas da área. Então, quem tiver curiosidade, dúvida, ou quiser ajuda com case, fique à vontade para me chamar por lá. E para quem já é da área, eu ando muito interessada em saber como é a estrutura da área de pesquisa dentro de outras empresas. Então, quem quiser trocar a experiência, eu vou adorar, viu? É isso. Beijo! Se você gostou deste episódio, pegue o link agora e compartilhe com mais pessoas que estão em processo de migração ou começando seus estudos agora em UX Design, que eu acredito que vai ser muito útil para essas pessoas. E se você gosta aqui do nosso projeto Papo de UX, aproveita para contribuir com a gente através do pix@papodeux.com.br em qualquer valor. E caso você queira também participar deste projeto de júnior para júnior, clique no link que está na descrição deste episódio. É claro, se você já atua como UX designer de nível júnior. É isso aí, valeu e até o próximo de Júnior para Júnior.